Salut! Então hoje eu estou aqui mais uma vez na piscina do meu prédio para mudar um pouco de ares, para mudar também um pouco aqui o visual dos nossos vídeos, né? E hoje eu gostaria de falar sobre algo importantíssimo no estudo de idiomas, que é a atitude mental. Uma palavra que está muito em voga hoje, que é o mindset, né? Ouve-se muito falar do mindset empreendedor, né? Do mindset para você alcançar a riqueza, né? Um bom controle financeiro, etc., né? Mas aqui a gente vai falar de um outro mindset, que é o mindset da aprendizagem, né? Como você pode aprender mais mudando suas atitudes mentais. Então a primeira atitude mental que você tem que ter é a de acreditar que você pode, né? Eu tenho um aluno que fala sempre: ah, mas é muito difícil, mas eu não consigo, mas eu não posso, nunca vou aprender. Então com essa atitude realmente vai ficar difícil você aprender, vai ficar difícil você evoluir. Então você tem que insistir, você tem que tentar dizer: não, se fulaninho aprendeu, eu também aprendo. Se o meu professor aprendeu, eu também posso aprender, né? Por mais que você tenha limitações, por mais que você tenha dificuldades, né, você vai conseguir sim aprender. Você tem que pensar que vai aprender com certeza, tá bom? E a segunda atitude mental é você abrir-se, né? Você precisa se abrir para o conhecimento, né? Faz parte também da primeira atitude mental, que é a questão de você aceitar que você pode sim aprender. E a segunda é abrir-se. Você precisa estar aberto para receber o conhecimento. Há um conto muito interessante. Eu não sei se vocês sabem, mas eu sou muito fã do Oriente, da filosofia oriental. Eu leio muitos contos zen budistas, né? Eu sou um grande admirador do zen budismo. Já falei aqui um pouco em um dos meus vídeos sobre isso, mas o fato é que esse conto ele serve para todos, não apenas para os que admiram a filosofia oriental, mas para todos que desejam aprender. O conto é o seguinte: é um mestre zen, na verdade ele não é um mestre ainda, ele se tornou mestre depois, mas ele ainda era um discípulo, só que ele era um discípulo muito genial, assim. Ele tinha grandes ideias, ele estudava muito, ele sabia muito das escrituras budistas e desejava se tornar mestre, um mestre zen, né? E buscou muitos outros mestres que pudessem torná-lo mestre, mas nenhum deles conseguiu, né? Porque ele tinha um temperamento muito difícil, ele combatia muito os seus mestres, ele se achava muito, né? Ele sabia mais do que todos e etc. E ele acabou buscando um outro mestre que vivia um tanto isolado nas montanhas, numa cabana, né? E ele subiu as montanhas e foi buscar esse mestre. E quando chegou lá na cabana, ele sentou-se e disse: eu quero me tornar mestre zen. E o mestre ficou calado e apenas começou a servir chá para ele, né, para o seu discípulo, seu futuro discípulo. Começou a servir o chá, enquanto o discípulo não parava de tagarelar, né? Falar das escrituras, falar do que já tinha feito, do que já conhecia, com quem tinha estudado e etc. Então ele falava, e o mestre apenas enchia a xícara dele com chá. Chegou um determinado momento que o discípulo olhou para a xícara dele e disse: mestre, você não está vendo? A minha xícara está transbordando. Você está servindo muito chá, tem muito chá aqui dentro. E ele disse: exatamente, meu filho, é assim que você está. Você precisa esvaziar a sua xícara para que eu possa ensiná-lo alguma coisa. Então, essa atitude que a gente tem que ter, a de esvaziar a nossa xícara para poder aprender. Essa atitude do abrir-se, isso é muito importante. Isso é fundamental para quem está aprendendo não apenas idiomas, mas qualquer coisa que você queira saber, que você queira conhecer mais profundamente. Então, a primeira atitude que a gente falou é a aceitação que você pode aprender. A segunda atitude é abrir-se. E existe também uma terceira atitude
que é a atitude da curiosidade. Não adianta nada você dizer que vai aprender, acreditar que vai aprender, você se abrir para o novo conhecimento se você não é curioso. Então essa é a terceira atitude que você deve ter. Ser curioso, né? Eu tenho um filhinho de 4 meses e ele está passando pelo estágio da curiosidade agora, né? Ele abre os olhos assim, olha tudo, observa tudo. Ele começa observando o teto por onde ele passa, porque no quarto dele tem umas imagens de planetas, de foguete, e ele descobriu essas imagens agora, então ele fica assim no nosso braço e olhando para cima o tempo inteiro. E essa curiosidade é essa curiosidade que a gente tem que ter, né? Essa curiosidade de um bebê, né? Que está olhando tudo pela primeira vez, né? Então a gente muitas vezes ouve uma música no idioma que a gente está estudando, a gente lê uma frase no idioma que a gente está estudando, ou a gente ignora aquela frase, finge que entendeu, né? Ou a gente não vai atrás simplesmente e diz, é muito bonito, mas é muito difícil, eu não sei ainda, não estudei ainda esse conteúdo, não conheço ainda essa palavra. Então, a gente precisa ter a curiosidade, a gente precisa ir atrás, né? Algumas pessoas chamam isso de espírito de busca. Então, a gente precisa ter esse espírito de busca, né? De você ir buscar o conhecimento. Você busca aquela palavra no dicionário, você busca aquela expressão em determinado contexto. Há aí na internet vários fóruns de idiomas, né, que tiram dúvidas. Há muitas ferramentas incríveis, dicionários maravilhosos, né, como o Word Reference, é um excelente dicionário. O Lingui também é um ótimo dicionário. Então, há excelentes referências na internet e você pode buscar, né, não tem desculpa para não buscar. Certo? Então, não apenas abrir-se para o novo, não apenas aceitar que você pode aprender, mas também buscar, ser curioso, tá bom? Então essas são, na minha opinião, as 3 atitudes mais importantes para o estudante de idiomas. É claro que tudo isso deve ser combinado com uma certa frequência de estudo. A gente fala muito aqui sobre o estudo diário, né? Por isso que eu estou fazendo esses vídeos todos os dias, para que você possa estudar diariamente a língua francesa. Hoje, a gente não falou necessariamente sobre a língua francesa, mas falamos sobre as atitudes que você deve ter para aprender o francês, para se aprimorar no francês, ok? Então é isso. Merci beaucoup et à demain, à demain.